Vaza Jato de hoje, bomba! Mas, gente, primeiramente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora e já curte esse vídeo e vamos fazer oposição juntos ao governo Bolsonaro. Já somos mais de 40 mil aqui no canal e vão aumentar, porque juntos a gente consegue derrubar o governo. Então já se inscreve no canal se não for inscrito. Agora, Dallagnol, Vaza Jato, bomba! Por que bomba? A Vaza Jato de hoje mostra que o Dallagnol fazia lobby para Vladimir Aras, guarde esse nome, Vladimir Aras, para que ele fosse o Procurador-Geral da República, escolhido pelo Bolsonaro. E aí, a primeira coisa que vem na cabeça, que ninguém falou, quem é Vladimir Aras? E por que o Dallagnol está fazendo campanha para esse cara virar o Procurador-Geral da República e não para si mesmo? Porque o Dallagnol foi cotado por muita gente que o Bolsonaro o escolheria como Procurador-Geral da República. Antes da eleição já falavam disso, o Bolsonaro vai ganhar e indicar o Moro para o STF, o Dallagnol para Procurador-Geral. Todo mundo falava isso, todos os bolsominions repetiam isso. Por que ele está fazendo campanha, então, para outra pessoa? Uma campanha que começou antes mesmo da eleição. E o Dallagnol, isso mostra que o Dallagnol já sabia que o Moro seria ministro da Justiça, já sabia que tinha um acordo do Bolsonaro com o Moro para o Moro ocupar uma cadeira do STF no ano que vem, que é a cadeira do Celso de Mello, que vai ter que se aposentar. Então, isso já era discutido bem antes da eleição. Pois bem, Vladimir Aras. Vladimir Aras era o braço direito de Janot. Janot foi o Procurador-Geral da República que derrubou o governo Dilma. Ele foi o principal fator do golpe. O golpe de 2016 não ocorreria sem o Janot. Por quê? Porque o Janot sabia que o Eduardo Cunha era um bandido, ele tinha todas as provas, toda a investigação contra o Eduardo Cunha e ele retardou essa investigação por 8 meses. Por quê? Porque o Cunha, lembra do Somos Todos Cunha? O Eduardo Cunha era o herói nacional, o herói da direita, o herói dos antipetistas, e ele tinha que manter esse status de herói até o golpe. Aí, o golpe consumado, Dilma não era mais a presidenta, o Janot colocou o Cunha na cadeia. Aí ele pediu prisão do Cunha, aí ele soltou o sigilo de toda a investigação e todo mundo ficou sabendo de todos os crimes do Cunha. O Janot já tinha essa informação muito antes do golpe. Ele viu o Brasil inteiro dizendo somos todos Cunha e dava risada. O Janot é amigo do Dallagnol. Vladimir Aras era o braço direito do Janot na Procuradoria-Geral da República. Então ele é um antipetista, ele ajudou no golpe de 2016. Mas mais que isso, Vladimir Aras é quem atuava, você vai fazer a conexão, ele é quem atuava junto ao governo americano para a repatriação dos bens que foram desviados das empresas, da Petrobras, das estatais, na Lava Jato. Ou seja, Vladimir Aras é mais um que atua com o governo americano, diretamente com o governo americano. Toda a repatriação dos bens que estavam fora do país, do dinheiro roubado que estava fora do país, foi ele que fez essa articulação. Esse era o cargo dele, esse era o trabalho dele. Então a gente tem mais um agente do governo americano que o Dallagnol queria colocar num cargo muito importante. E por que ele? Por que não o próprio Dallagnol na PGR, na Procuradoria-Geral? Porque o Dallagnol, naquele momento, ele queria fazer esse fundo da Petrobras, o fundo da Lava Jato, que ele ganhou 2 bilhões e meio da Petrobras, para ele, foi assinado em um dia, uma coisa que nunca acontece, esse tipo de coisa de repatriação, demora anos para a empresa assinar, que vai pagar a multa. A Petrobras pagou a multa e depositou 2 bilhões e meio na conta da Lava Jato em menos de 24 horas. E, fora isso, eles também criaram fundos da Odebrecht, da OAS e de todos os envolvidos na Lava Jato. Por quê? Porque o Dallagnol, a força-tarefa da Lava Jato, eles iam gerenciar bilhões e bilhões e bilhões de reais. Mas, para isso, eles precisam do aval do Procurador-Geral da República. Então, o Dallagnol, se ele fosse o Procurador-Geral da República, ele não ia administrar esse dinheiro. Que o dinheiro, eles colocaram que a força-tarefa da Lava Jato ia administrar esses bilhões. Mas a Raquel Dodge foi contra e não deixou. Aí o STF acabou com a palhaçada. Inclusive o Gilmar Mendes, nesse dia, chamou em plenário, em rede nacional, falou: o senhor Deltan Dallagnol é um bandido, é um criminoso e é um ladrão. E ele falou isso. Por quê? Porque ele tentou roubar 2 bilhões e meio da Petrobras. Ele precisava do Procurador-Geral da República. Porque toda vez que ele faz esses acordos, quando há um acordo que uma empresa paga a multa vai para o governo. Não vai para a força-tarefa, porque procuradores vão administrar bilhões de reais que deveria ser ressarcido à União e não aos procuradores. E aí a gente vê que ele ia se contratar, inclusive a esposa dele abriu a empresa, ele ia se contratar para fazer palestras milionárias. Era
esse era o esquema do Dallagnol, só que dependia do Procurador-Geral da República. E Vladimir Aras também é o primo de Augusto Aras. Quem é Augusto Aras? É um dos procuradores que está cotado na lista tríplice para ser o Procurador-Geral da República. E ele era o favorito do Bolsonaro até 2 dias atrás. E o Bolsonaro, do nada, mudou de opinião. Falou que esse cara não é radical o suficiente. Que o Bolsonaro que é um cara radical. O Bolsonaro já falou, ele que é um cara de direita. Porque a escolha do Procurador-Geral da República é a escolha mais importante que um presidente faz no seu governo. Até mais do que ministros do STF. Eu vou explicar rapidamente por quê. O Procurador-Geral da República, como eu expliquei no caso do Janot, ele pode derrubar um governo ou não derrubar um governo. Ele pode engavetar absolutamente tudo ou ele pode enviar denúncias, inclusive de coisas que não são crime. Um exemplo, o Gurgel, escolhido pelo Lula, enviou a denúncia sem provas do José Dirceu. E aí o José Dirceu ficou anos e anos e anos sendo melindrado na mídia, ou seja, a mídia falando mal do José Dirceu como se ele já fosse um criminoso condenado, sem prova alguma. Por quê? Porque o Procurador-Geral da República, que o Lula escolheu, era o Gurgel, era um antipetista. A Dilma escolheu outro antipetista, um Janot, amigo do Dallagnol, e o Janot acabou, colocou o governo Dilma abaixo. Então, o Bolsonaro sabe disso. O Bolsonaro, ele pode ser uma pessoa burra, mas ele é muito bem instruído e algumas coisas ele sabe porque ele viu acontecer. E ele sabe que é o cargo mais importante. É a pessoa que pode simplesmente jogar o filho dele, o Flávio Bolsonaro, na cadeia, pode investigar tudo da vida dele e da família dele, a gente sabe que eles são criminosos da pior espécie, ou é uma pessoa que pode simplesmente fazer como a Raquel Dodge vinha fazendo. Ela atrasou por meses e meses e meses vários inquéritos ligados ao Bolsonaro, inclusive o das fake news, que é o inquérito que pode anular a eleição, porque se for provado que o Bolsonaro usou as fake news e usou esses disparos com dinheiro ilegal, anula a eleição. Mas ela atrasou. Passou quase um ano da eleição e a investigação está em estado, como eles chamam, estado embrionário, ou seja, a investigação nem sequer começou. Bolsonaro sabe muito bem disso, por isso que ele não escolheu até agora. E por saber disso, ele demorou na escolha, ele demorou até para anunciar que faria a escolha. Por quê? Porque ele tinha que manter a Raquel Dodge com esperanças de que ela seria de novo reconduzida ao cargo, que ela continuaria no cargo, porque aí ela atrasou todas as investigações sobre ele. Aí, agora que falta poucos dias para a data limite do Bolsonaro escolher, ele começou a falar da escolha e a Raquel Dodge liberou as investigações, porque ela sabe agora que não vai ser ela. Mas pode ser alguém do grupo político dela, porque os procuradores, olha que coisa, só no Brasil isso, os procuradores têm grupos políticos dentro da procuradoria. Então tem gente que vota em um, gente que vota em outro, por isso que é uma votação tão grande para uma lista tríplice. Os 3 mais bem votados vão para essa lista e o presidente, em teoria, escolhe um da lista, mas o presidente pode escolher qualquer procurador. O Bolsonaro falou antes da eleição que ele não iria respeitar a lista tríplice. Ele falou, não vou, eu vou colocar quem eu quiser. O Haddad falou antes da eleição, falou muitas vezes que ele iria respeitar a lista tríplice e eu fiz várias críticas. Na época eu não tinha um canal, mas eu fiz nas redes sociais, no Plantão Brasil, em tudo, que eu falei, não pode, isso levou ao golpe, isso levou à desmoralização do PT, porque você vai colocar um inimigo, porque os procuradores são de direita, eles são de direita, todos eles são antipetistas, que é gente da elite, o Lula vive repetindo que a elite odeia o PT, aí o PT vai lá e é o único governo da história que coloca inimigos no cargo mais importante. Eu criticava isso no Haddad, apesar de ser uma escolha democrática, entre aspas, por quê? Porque não é democrática, porque quem vota nessa eleição são procuradores, são a elite antipetista. Então é claro que o resultado vai ser os 3 mais antipetistas, como o Lula colocou o Gurgel, como a Dilma colocou o Janot. O Bolsonaro aprendeu, não vai fazer isso e não se sabe quem ele vai escolher. Mas o Vladimir Aras agora já está bem minado. Outra coisa que a Vaza Jato mostrou, que também é bem importante, é como o Dallagnol tinha influência sobre os ministros do STF. O Dallagnol consegue o encontro desse Vladimir Aras com o Fachin, assim, ó, puf, vem aqui e encontra o Fachin. Aí o Aras fala, ó, eu quero um encontro também com o Barroso, eu preciso de aliados no STF, ver como eles fazem política nos bastidores. A gente, o povo, a gente sofre as consequências de toda essa corrupção, mas a gente não sabia até agora como eles fazem essa política, o nome disso é lobby. Aí o Dallagnol vai lá e apresenta para o amigo dele, o Barroso, fala, ó, esse aqui é o meu amigo que quer ser procurador-geral. Aí o Dallagnol vai lá e apresenta para o Sérgio Moro, ó, esse aqui é o meu amigo que quer ser procurador-geral. Você, Moro, no STF, ele na procuradoria. Vamos fazer uma lava-jato aqui a nível federal. Vamos tomar conta de tudo agora.
eu vou administrar bilhões e bilhões de dinheiro que a gente tomou da Petrobras e de outras empresas. Sérgio Moro vai ser ministro do STF e vai ficar lá fazendo as maracutaias dele a nível federal. E a gente tem um aliado na Procuradoria-Geral da República, que não vai investigar nada contra a gente, que vai arquivar tudo que precisar ser arquivado e que vai colocar no pau todo mundo que foi para colocar no pau. Que a hora que foi para perseguir inimigo, eles já têm alguém ali. Esse era o plano deles. E a gente vê como o governo americano tem os agentes Sérgio Moro, esse Vladimir Aras, o Dallagnol, tem os manipulados dele, e o Bolsonaro é só um fantoche. Eles tentam manipular o Bolsonaro porque ele que tem voto, quem tem voto é o Bolsonaro, e nenhum desses teve voto. Eles tentam manipular o Bolsonaro para que faça as escolhas certas para eles. O Bolsonaro é só um fantoche, o Bolsonaro pode ser descartado a qualquer momento. Assim como o senhor Dallagnol, o senhor Vladimir Aras, o senhor Sérgio Moro e tantos outros que eles usaram para dar um golpe e para promover todas essas reformas que roubam tanto do povo brasileiro. É isso, gente. Eles podem ser descartados a qualquer momento. Inclusive o Dallagnol já foi. O Sérgio Moro, o Bolsonaro está colocando ele cada vez mais de lado. E o Bolsonaro já já será descartado. E vai ser fácil descartar o Bolsonaro, porque ele tem vários crimes. É só investigar um deles. Galera, se gostou do vídeo, curte. Compartilha. É muito importante compartilhar. Obrigado a todo mundo que compartilha os vídeos, é muito, muito importante. Já somos 40 mil aqui porque vocês compartilham. Se ninguém compartilhasse, seríamos pouquíssimos. Então, vamos lutar. A gente tem que fazer sim oposição ao Bolsonaro. Cada vez que você compartilha o vídeo, você está fazendo um grande ato de oposição ao governo, porque é mais uma pessoa que vai ver o vídeo e vai entender como esse governo e como essas pessoas estão tramando contra o povo brasileiro há muitos e muitos anos. Como o Bolsonaro sempre fez crimes, como o Dallagnol, Sérgio Moro e tantos outros estão tramando. É muito importante que as pessoas vejam isso. Então, espalha isso e vamos aumentar, que a gente vai fazer coisas grandes aqui. Falou!